não tinha nada de simpatia, ao contrário, notícia ruim, mas agora torna-se uma boa notícia. E eu quero conversar com a Márcia Borges, que é fisioterapeuta neurofuncional aqui em Foz do Iguaçu. Por quê? Uma criança, eu vou me olvidar aqui, eu vou me omitir de dizer o sobrenome de pais e tal, da criança, mas o nome da criança chama-se Otávio, né? E aí essa criança, ela tem um problema sério, de paralisia cerebral, e isso causa um problema de atrofia, de distrofia, enfim, tecnicamente a Márcia já vai explicar para nós, e durante 1 ano e meio, por conta de burocracias, seja do Itamaraty, nosso, enfim, das autoridades que regulamentam, que regularizam a entrada e saída de estrangeiros no Brasil, e depois de 1 ano e meio, essa criança perdeu, me parece, um pouco para a burocracia. Um pouco de pecado do lado de lá, um pouco de pecado do lado de cá, porque quando eu quero ir para a Argentina comprar um litro de vinho ou coisa parecida, o tratamento burocrático é um e a gente compreende. Agora, o Brasil, como a Argentina, são signatários de acordos internacionais que cuidam das causas humanitárias, né? E esse é um caso uma causa humanitária. Entendeu? Saudade, inclusive, quando nós tínhamos o nosso querido Sérgio Lobato, que fazia toda essas tratativas, né? Quando tinha um maior cuidado, que tinha que ter um maior esmero e que as pessoas, por conta própria, não podiam vencer a burocracia ou por conta de um documento, de alguma outra exigência. Mas não é isso que eu quero entrar. Eu quero entrar exatamente, conversar com a Márcia, porque agora me parece que está tudo regularizado, tudo certo. Márcia, bom dia, obrigado por você atender a Rádio Cultura. Bom dia, um prazer estar aqui. Me diz uma coisa, resume para nós, clinicamente, o que o Otávio, essa criança, 4 anos de idade tem Otávio aproximadamente, Isso. Né, Márcia? Isso. Qual é o estado clínico dele? O Otávio, ele teve uma história de parto muito complicada e, por conta disso, ele fez múltiplas lesões cerebrais. E ele teve que ser ressuscitado várias vezes, então foi bem complicado. E por conta disso, dessas lesões, ele não consegue se movimentar corretamente. Ele tem o que a gente chama de espasticidade, que torna os músculos dele muito rígidos e as articulações não conseguem se movimentar. Então, o Otávio é uma criança que quase não se mexe sozinho, né? E isso traz muitos malefícios, né? Contraturas, deformidades, dor. E principalmente afeta a questão respiratória dele. Porque o gradil costal, né? As costelas, elas também precisam de músculos para movimentá-las. E o principal músculo respiratório também é o diafragma, ele precisa contrair para expandir esse pulmão. Então, na verdade, a fisioterapia é o que mantém o Otávio vivo. A bem da verdade é essa. E ele já está apresentando umas complicações bem importantes de madrugada por conta dessa mobilização que só a gente consegue dar. Ô, Márcia, é possível detectar a capacidade cognitiva dele ou não? Olha, a gente, no caso do Otávio, é difícil, porque o Otávio tem uma microcefalia por conta ou seja, o cérebro menor, né, por conta dessas lesões. Ele é uma criança que a gente já fez alguns testes, já foi submetido a alguns testes, ele não enxerga. Ele tem uns reflexos que não são tão bons vindo do cérebro, né, que deixam o corpo dele em algumas posturas, que isso dificulta também essa questão toda do nosso entendimento até onde ele entende. Então, assim, cognitivamente, eu diria que a gente não pode contar muito com isso, não. Agora, graças a Deus, resolvido, foi um problema burocracia entre os dois países, né? Foi isso, né? Na verdade, assim, ó, a mãe do Otávio, a Camila, ela já tinha uma autorização da Argentina para cruzar a fronteira 3 vezes na semana. Isso foi um documento federal que foi dado a ela. E ela foi informada lá que com este documento ela já passaria a fronteira e pronto, estava tudo resolvido. Ela foi com ele, inclusive, para a fronteira e nós fizemos uma faixa com as 2 bandeiras do Brasil e da Argentina cruzadas, mostrando a amizade entre os países.
balões branco e azul de um lado, verde e amarelo do outro, mostrando essa cooperação, né, que a gente estava feliz. Quando ela chegou na fronteira, com ele, inclusive, não foi, no lado brasileiro ela não pôde ingressar porque não havia nada no Brasil com o pedido dessa passagem para ele para cá. Porque o que acontecia? A embaixada argentina em Brasília teria que ter intervido por ela. Entende? Não era só esse documento junto com o pedido da embaixada da Argentina lá em Brasília. E a embaixada da Argentina não fez isso. Então o Brasil não tinha o pedido dessa entrada dele, só tinha a liberação da Argentina. Então, na verdade, parece que houve uma falta de comunicação entre os dois países. A Argentina avisou para ela que tinha feito sim, e o Brasil alega que não. Entende? Aí isso tudo só se resolveu quando a gente conseguiu colocar isso na mídia. E é uma pena, viu, Márcia? É uma pena. Que daí quando entra um repórter de um jornal, um repórter de rádio, aí todo mundo tem solução para tudo. Mas enquanto exatamente. essas coisas não acontecem. Solucionou. Porque, olha, Márcia, com todo... Você está sendo extremamente educada. Mas localmente tem que ter gente para essas coisas também. Tá? Localmente, porque senão vira, daqui a pouco é o computador que tem um sistema diferente de uma embaixada para outra, que não sai daqui e tal. Não pode deixar uma criança 1 ano e meio, pelo que nós acompanhamos pela mídia, 1 ano e meio sem uma assistência tal qual vocês prestam para minimizar o sofrimento dessa criança. Né? Além do desgaste emocional, psicológico da mãe, do pai, etc., de vocês mesmos que são profissionais com o assunto. Mas eu agradeço muito você, viu, Márcia? De nada. Tá. Para falar sobre esse assunto, eu tenho até um prazer, porque, na verdade, o Otávio, quando ele chegou aqui, o primeiro dia que ele chegou, eu já avisei a mãe, você tem que voltar para o hospital urgente, porque ele vai morrer. Ela, não, mas eu acabei de tirar ele do hospital. Eu falei, volta, porque ele não tá bem, volta. E aí a gente conseguiu salvar a vida dele uma vez, depois ele teve uma outra complicação, a gente conseguiu reverter isso. Então, assim, o Otávio é a nossa vitória, a gente não podia ficar quieto, né? A gente tinha que mexer com isso, a gente tinha que fazer isso vir à tona, a gente tinha que fazer todo mundo saber dessa história para isso se resolver, porque não tinha mais lógica isso, realmente. Parabéns pelo esforço de vocês, viu, Márcia? Parabéns mesmo. Tomara que o Otávio sofra o mínimo possível. 12 horas e 30